Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim, Senhor. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, Senhor. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim, meu Senhor. Eu creio que tu és Deus. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há nada impossível, nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tudo está em ti, todo poder, todo domínio, conhecimento, a minha vida, tudo está em ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que eu creio que és tudo para mim, para minha igreja, para minha casa, na minha família, para os meus irmãos. Tu és Deus. Eu creio que creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Não há outro igual a ti. Ah, como eu preciso de ti, Senhor. De ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. Ah, como eu preciso de ti todos os dias da minha vida. Oh, 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 oh.
dia a todos. É com alegria que eu estou aqui, a convite do Francisco. Incrível poder estar unido com vocês para poder ouvirmos junto a palavra de Deus, né? Mas a pregação que eu preparei com carinho é incrível em tempos de pandemia, o quanto isso mexe com a gente, o quanto isso trabalha no íntimo dos nossos corações, o quanto ficamos muitas vezes pensativos. Eu particularmente estou evitando um pouco ver televisão, mas buscando me fortalecer com a palavra de Deus, né? Então eu trouxe um tema para nós essa manhã. É incrível, quero agradecer ao Francisco, estou com saudade de todos, saudade de estarmos juntos, né? Estamos juntos sim, em espírito, estamos unidos, né? Porque cada um está na sua casa, que nós não estamos unidos sim, e que Deus possa nos fortalecer nessa caminhada, né? Até o fim, pois os discípulos muitas das vezes não estavam juntos, unidos, lado a lado um do outro, pelo contrário, eles estavam em cidades diferentes, porém a palavra de Deus não parava de ser anunciada. E é incrível a gente ler, e o tema que eu vim trazer hoje para nós é cura física e o poder de Cristo. Vamos começar com uma oração. Deus eterno, Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus. Obrigado ao Senhor, obrigado a Jesus Cristo, pelo amor, pelo ar que a gente respiramos, Pai, pelo sopro da vida a cada dia. Obrigado por cada um que tem passado, Pai, suas dificuldades, suas lutas. Cada um sabe que tem vivido no seio da sua família. E a minha oração, Pai, para que o Senhor não somente fortaleça, como produza a cura, Pai, dentro do lar, dentro dos relacionamentos, no convívio com os filhos, na educação, na transparência, Deus, que possamos ser idôneos, Deus, que possamos viver a verdade que o Senhor nos chamou para viver, Pai, que possamos reatar laços, Pai, de amor contigo, e que possamos principalmente ficarmos maravilhados, Pai, com o que o Senhor tem produzido, o que o Senhor tem feito, e que cada um, Pai, saia fortalecido desse tempo, Deus. Nos ajude a enxergar o Teu poder, no momento onde tantos estão falando só de tragédia, só de morte. Sabemos que nem tudo, Pai, é tragédia, Pai. Temos o Senhor, temos o Teu poder. Eu fico imaginando o Senhor assistindo dos céus, olhando tudo que está acontecendo aqui embaixo, como está sendo a reação do coração de cada um dos Seus discípulos, Pai. Deus nos fortaleça, Pai, nos ajude a não desanimarmos, Pai, independente das situações, a crermos que o Senhor é poderoso e que temos um Deus que está unido conosco para nos ajudar a vencer não somente essa pandemia, mas para nos ajudar a estarmos firmes até o fim de nossas vidas, Pai, onde queremos estar unidos com o Senhor para a eternidade. Obrigado por tudo, obrigado por mais esse tempo. A Ti, o Criador, seja dado toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus que eu Te oro e agradeço. Amém. Então, irmãos, é incrível, em momentos, como eu estava falando, né, de pandemia, de luta, uma coisa que tem me animado muito é ver no grupo do WhatsApp lá, o grupo que foi criado para a igreja, onde eu creio que a maioria se encontra lá. Quando você olha para o poder de Deus e vê que muitos foram internados, muitos estiveram nos hospitais e de repente, puxa, obrigado irmãos pelas orações, é incrível, tal pessoa foi recuperada. Não vou citar nomes aqui, né? Mas é incrível que muitos ficaram doentes, muitos estão recuperados. A oração, ela tem muito poder. E eu quero encorajá-los a entender que a oração, sim, é poderosa e que cada um de nós temos que ficar gratos, maravilhados com Deus, porque a visão de Deus para a nossa vida, a visão de Jesus por cada um de nós é imensa, é grande. Amém? Cura física e o poder de Cristo. Vamos abrir com nós lá em Isaías, escritura bem conhecida, Isaías 53, 4 e 5. Livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus
atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Jesus, irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso todos nós sabemos. Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós entendemos e é absoluto que Jesus já levou na cruz, como ele fala aqui na Escritura, todas as nossas enfermidades. Ele fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Incrível, ele já levou tudo, porém nós precisamos vigiar o íntimo dos nossos corações. Ele levou, mas nós precisamos ser vigilantes para a gente não cairmos numa cilada, porque nós temos a opção de não aceitar viver essa verdade que Jesus Cristo. Então, se não tomarmos cuidado, vamos endurecer os nossos corações, temos, poxa, mas que Deus é esse? Mas por que fulano morreu? Por que ciclano continua doente por tantos dias, tantos anos, né? E muitas vezes achamos, puxa, será que Deus está mesmo conosco? Não podemos ter essa dúvida de que Deus está, com certeza, irmãos, Ele está do nosso lado. Muitas consequências do que acontece com nós, o culpado somos nós mesmos, se não vigiarmos as nossas atitudes, os nossos corações. Quando a gente fala de conhecimento da verdade, quando a gente fala de confessar os nossos pecados, isso produz uma cura, isso traz uma cura. Isso traz uma cura para o nosso íntimo, para o nosso eu, para o nosso coração, para a nossa alma. É incrível. Vamos abrir lá comigo em João 8, 31, 32. João 8, 31, 32 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Incrível, irmãos. A palavra estava sendo dirigida aos judeus que haviam crido na palavra, haviam crido em Jesus. Nós também podemos nos colocar no lugar dessa palavra judeu, porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então essa palavra está sendo dita para cada um de nós: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós somos tão gratos, irmãos, tão felizes, porque ao conhecer a verdade, nós podemos tomar uma decisão sobre ter uma mudança de caminho que nós não teríamos se não tivéssemos conhecido a verdade. Amém? A cura vem para encorajar e animar a alma temerosa e doente. Quando nós confessamos nossos pecados, quando nós falamos profundamente do coração do que nos aflige, isso produz uma cura no íntimo do nosso coração, do nosso corpo, da nossa alma. Isso traz um alívio, isso traz a alegria de volta. Isso faz com que cada um de nós ficamos mais leve diante de Deus. E precisamos, irmãos, ter esse coração, de ter um papo reto com Deus, de ter uma conversa, de ter uma maneira de conversar como a gente conversa de pai para filho, assim como nós criamos e cuidamos e amamos os nossos entes queridos. Deus espera essa mesma alegria, essa mesma comunicação, essa mesma leveza ao falar com Ele, amém? A cura, irmãos, ela põe em ordem o plano original de Deus. Qual o plano original de Deus para a nossa vida? Que o homem, para o homem, torná-lo a sua imagem e semelhança. Vamos lá em Gênesis 1, 26. E qual que é o plano de Deus? Gênesis 1, 26. Primeiro livro. Gênesis 1, 26, irmãos, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Incrível. Que chama a atenção aqui: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Incrível. Quem disse isso, irmãos? O próprio Deus. Quero te animar, irmãos, e dizer que você não deixe com que as situações, as dificuldades, as enfermidades, as críticas que você ouve ao redor, seja com a sua família, seja com seus irmãos na fé, seja contra os seus filhos, não deixe que o desânimo, que nada de negativo que esteja à sua volta venha a te tirar do foco, ou venha a te diminuir, achando que você não tem valor, ou que você não tem o poder, porque Deus, ao contrário, Ele fala: façamos o homem. Eu falo o homem é mulher. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Ele te deu um domínio sobre os bichos, sobre tudo que está à sua volta. Então é incrível a visão que Deus tem. Deus tem uma visão tão grande pela minha vida e pela sua vida, que muitas vezes nem nós mesmos enxergamos essa visão. Muitas nem acreditam que tem esse poder para fazer uma diferença na vida de outras pessoas. É incrível, né? A cura divina repara o mal, aponta para o caminho, a verdade traz a vida. Vamos lá em João 14. João 14 comigo, João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? A cura repara o mal, aponta para o caminho, a verdade e traz uma vida única que só Jesus pode nos oferecer. Amém? O único caminho, Jesus. A única verdade, a que vem das Escrituras Sagradas, é a própria Palavra de Deus. E quando nós entendemos e compreendemos isso, nós produzimos vida através do nosso ser. Uma vida que transforma, uma vida que causa impacto. Jesus manifestou o poder sobrenatural de Deus através do Espírito Santo. Incrível, né? Quantas curas Jesus conseguiu e qual o tamanho do impacto que isso teve naquele povo naquela época. A cura física, o poder de Deus está totalmente alinhado. O ministério de Jesus está ligado com cura física e espiritual em nossas vidas. Jesus manifestou o poder sobrenatural de Deus através do Espírito Santo. Ele conseguiu, irmãos, curar os cegos, fazer os cegos voltarem a ver, abrir a audição dos surdos, desenrolar a língua dos mudos, ou seja, as pessoas eram mudas e voltavam a falar, fazer o coxo andar, fazer o morto ressuscitar, e por aí foram diversos milagres, a ponto de toda aquela massa, todo aquele povo que enxergava e que via esses milagres, tu ficava impactados. Era tão grande o impacto que ele falava: nunca vimos coisa, não era nem igual, era nem parecida com aquilo que Jesus estava fazendo, né? Então o tamanho do impacto que Jesus curava e as pessoas eram transformadas. O incrível é que eu estava lendo vários milagres de Jesus em Mateus. O livro de Mateus fala muitos milagres das curas que Cristo teve. E muitas pessoas que eram curadas, automaticamente, já, na sua grande maioria, seguiam o Mestre. Era uma gratidão tão grande no íntimo dos seus corações, e eles eram transformados. Então não era cura, era
Eles eram fortalecidos e eles alto falavam: puxa, esse é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eles eram curados e eram transformados. Da mesma forma, cada um de nós, quando fomos batizados, nós fomos curados. Cristo levou sobre o corpo dele os nossos pecados. Fomos transformados. Porque muitos de nós hoje, muitas vezes, ficamos tristes, desanimados. E isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. Que nunca venhamos a esquecer. Você nunca esqueça do dia do seu batismo. No dia da sua reconciliação com Jesus. No dia onde você foi perdoado seus pecados e recebeu os dons do Espírito Santo. Recebeu o Espírito de Deus. É incrível. O ministério de Jesus está totalmente ligado com a cura física. Mateus 8, do 14 ao 17. Diz assim: o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Nós recebemos a ordem para fazer coisas maiores do que essas que Jesus fez. Incrível. Eu fico pensando, uau, quantas vezes já parei e falei: Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz. É incrível, né? Vocês falam, Jesus quem está falando. Então fala, eu e você temos o poder de cura, de fazer. Eu acredito muito em dons, não são para todos, né? Tem diversos dons, mas tem pessoas que têm o dom de cura. Mas a cura, ela é ligada à fé. Portanto, se você tem fé e o outro tem fé, a oração age. Jesus age com poder através da oração. Então é incrível, irmãos. Ver o tamanho de como Jesus fala, né? Da grandeza de Jesus, o quanto ele pode agir, o quanto ele pode transformar através da oração. Então, a sogra de Pedro, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste. A sogra dele estava de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Incrível, Jesus só encostou na pessoa, a febre já deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Incrível. O coração, a gratidão da sogra de Pedro. Assim que ela foi curada, no coração dela só tinha um desejo: servir. Servir, servir, servir. Como é a nossa atitude após um momento delicado? Temos um coração de servir? Temos um coração quebrantado? Assim era o coração da sogra de Pedro. É incrível que não parou por aí. Creio eu que eles passaram uma tarde toda, uma noite, e foi anoitecendo, e o tempo foi incrível, tudo aquilo que eles vivenciaram junto, aquela paz, eu creio, uma alegria, ensinamentos de Jesus, tantas coisas acontecendo, eles ali gratos. Aí veio a noite, ao anoitecer, muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus se encontrava ali, ele estava ali. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Incrível, irmãos. Incrível. Muitas pessoas foram trazidas, creio eu, muitos desses que estavam cegos, surdos e cheios de demônios, de coisa no chão, e muitas doenças também. E Jesus com uma só palavra. Então como diz, com uma só palavra e curou. Muitas vezes nós fazemos orações gigantescas e Deus quer ver o que você quer.
Jesus, ele é bem direto. O que você quer? O que você está precisando? Então, me chamou muito a olhar, puxa, como tem sido o meu nível de oração com Deus? Qual tem sido as minhas expectativas diante de Deus? Como que eu olho, como que eu enxergo Jesus na minha vida? E é incrível que todos os doentes, todos aqueles que estavam com problema, que foram apresentados a Jesus, todos eles foram curados. E aí diz que se cumpriu, fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Continuando, precisamos orar pelos enfermos e crer que Jesus é o Rei. É o Rei da cura, é o Cordeiro que levou as nossas enfermidades. Quando falamos de pecado e de cura, para nós sermos libertos disso, muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Muitas vezes o pecado é a causa das nossas enfermidades. Vamos ver comigo lá em João 5, do 5 ao 14, uma história que aconteceu e onde Jesus já sabia do problema da pessoa e Jesus havia feito advertência para a pessoa. E muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação, com um erro, mas nós não nos arrependemos do nosso pecado. Não vemos a cura, porque nós não tomamos a decisão de sair daquela situação, daquele pecado. E repetidamente cometemos o mesmo erro, em cima do mesmo ponto. Então é preciso, irmãos, vigiar as nossas atitudes. Cada um de nós precisamos vigiar as nossas atitudes. Fazer, se possível, fazer um levantamento. Aonde eu estou errando? O que eu preciso mudar no meu caráter? O que tem me atrapalhado? Nós somos maduros a ponto de entender, enxergar e saber o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes, em não tomarmos a decisão de mudarmos, continuamos persistindo no mesmo erro. E isso traz consequências. E as consequências podem ser doídas e pesadas. E aí, nós vamos sofrer? Sim, nós vamos sofrer. Mas não somente nós, mas por trás de nós, cada um tem uma família, tem filhos, e as pessoas vão sofrer também. Então, vamos ler a Escritura que a gente vai entender melhor. João 5, do 5 ao 14, diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Amém? Quando eu vi isso, irmãos, falei: uau! O Senhor advertiu, alertando que a repetição ou permanência no pecado poderia levar a coisa pior, ou até mesmo a morte. Incrível, né? Jesus sabia tudo
tinha as pessoas. Jesus olhava para as pessoas, sabia exatamente se ela estava em pecado, se ela não estava, se ela falava a verdade, se ela estava mentindo. E esse homem, ele foi curado. No tanto, Jesus falou para ele, pegue. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Só que Jesus desapareceu no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. E aí Jesus foi pessoalmente falar com ele. O versículo 14 me chamou a atenção. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, irmãos, quando nós persistimos no erro, algo pior pode acontecer. Esse pior pode ser até a morte. O pecado nos leva a coisas pior. A permanência dele, né? Então, quando nós tomamos a decisão de mudar isso, ao contrário, isso traz vida. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falava para as pessoas, não peque, mude a sua vida. O Senhor advertiu, alertando que a repetição ou permanência no pecado poderia levá-lo a coisa pior. Bem, vemos que o pecado pode afetar a constituição física do indivíduo, ser humano, emocional e espiritual do homem. O pecado, ele pode trazer uma avalanche de problemas para a vida de cada um, não somente física, mas emocional. Então, muita gente com depressão, muita gente com crises, muita gente, não que irmãos não deva ter, cada um reage de uma forma a uma morte, alguma coisa. Minha mãe mesmo, particularmente, teve depressão após a perda do meu pai, mas cada um reage de uma forma, tem doenças e tem problemas que podem ser tratados, devem ser tratados. Existem os médicos, eu acredito que todos eles são importantes, pois Deus usa eles como uma ferramenta na mão deles para curar as pessoas, né? Os médicos vão lá, fazem trabalho, eles estudaram 5, 9 anos da sua vida com suas especializações para poder fazer esse papel mesmo, de ajudar a sociedade, de curar. E tem muitos casos que vão a óbito, ou seja, foge até mesmo do controle deles. Então, a nossa fé, a nossa oração tem muito poder nessa hora, irmãos. Deus olha um coração contrito, Deus olha e responde por nossas orações. Então é incrível quando eu vejo nas informações no Zap, quando as pessoas estão lá agradecendo uns aos outros, obrigado pelas orações. Meu sobrinho melhorou. Meu pai, minha mãe, minha tia, meu irmão saiu da UTI, está em quarto. Daqui a pouco, puxa, ele teve alta, está em casa. É incrível. E eu creio que a oração causa uma diferença muito grande nesse momento. Quando confessamos nossos pecados, somos curados. Tiago 5, 14 e 15. Tiago 5, Tiago 5, 14. Tiago 5, não, desculpa, irmãos. Tiago 5, 14 e 15. Diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém? Incrível ver
a palavra. Eu quero encorajar os irmãos, né? Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Incrível que ele começa com uma pergunta: entre vocês, existe alguém que está doente? É uma pergunta. E se estamos, irmãos, é incrível. Ser humilde, conversar com os irmãos, uns com os outros. Fala sobre ir à igreja para que os presbíteros da igreja orem. Mas a palavra também fala, onde 2 ou mais estiverem unidos, Deus está ali presente no meio deles. Então que a gente tenhamos a humildade de estar com algum irmão, com outro irmão, e falar da nossa vida, do nosso coração, pois Deus é poderoso, Ele está ali, e Ele vai produzir a cura, quando nós confessamos, quando nós limpamos nosso coração, falamos, e é com esse coração que nós precisamos ter, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, das pessoas que visitamos, pessoas até que não são do nosso meio. Precisamos ter compaixão, orar com fé, e Jesus vai agir. Amém? Mateus 9, 27. Mateus 9, 27. Mateus 9, versículo 27. Diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Mais uma vez, a palavra misericórdia é sinônimo de compaixão, de piedade, de clemência, de bondade. E esses 2 cegos clamaram: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outra escritura, Mateus 14, 14. Mateus 14, versículo 14. Mateus 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus tinha compaixão, tinha misericórdia, tinha pena do povo. A ajuda dos irmãos deve ser feita com compaixão e amor, para que Jesus possa operar. Sem amor, irmãos, sem compaixão, não tem como o poder de Deus trabalhar. Amém? A cura é resultado da fé. Temos que orar com fé. A libertação é pela fé. Jesus perguntava o que a pessoa queria, então ele agia conforme a fé daquela pessoa. Agora sim, Mateus 9, do 20 ao 22. Mateus 9, versículo 20 e 22. Nisso uma mulher que havia 12 anos na vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Amém? Agora sim, Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha,
foi curada. Então, tanto no primeiro caso como nesse, nós vemos duas mulheres que estavam lá e cheias de fé. Uma delas falou: se tão somente eu tocar o seu manto, estarei curado. Isso é fé. Isso é fé. Isso significa, Jesus não precisava lá estender, ela tinha fé que se ela somente chegasse, encostasse, a cura ia ser. E isso tocou Jesus, o coração de Jesus, tocou o ser, a pessoa de Jesus, porque ele falou: opa, sinto que de mim sai o poder. Sabe, alguém tocou em mim, alguém tocou com fé, alguém se aproximou de mim com fé. Então, a fé transforma, a fé faz a diferença. Marcos 10, 51, 52. Marcos 10. 51, 52. Diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Pergunto para vocês: Jesus não estava com o cego diante dele? Jesus não sabia que aquele homem era cego? Mas ele perguntou para o homem: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Sabia? O que você quer? O que você precisa? Então isso mostra a transparência que Jesus espera que nós tenhamos. Que tipo de relacionamento Ele quer que nós tenhamos com Ele. O que você está querendo? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? E o cego falou: mestre, eu quero ver. Incrível. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Com certeza, com grande gratidão. E o povo, olhando tudo aquilo ali, ficava maravilhado. Incrível. Então, meus irmãos, é incrível. Jesus quer que cada um de nós sejamos específicos nos nossos pedidos, na nossa oração, com uma transparência diferenciada, sem medo, sem culpa, mas com temor a Deus. Faça para que o temor a Deus faça com que cada um de nós seja mais parecido com Jesus. Amém? Isso é o que eu tinha para trazer no dia de hoje, na manhã de hoje. Estou grato a Deus pela vida, grato a Deus por estar com vocês. Agradecer aí o Francisco pela oportunidade. E obrigado. Esteja orando por mim, esteja orando por todos, família. Minha família, Marli, todos mandam um abraço. Wesley, Fernanda, Marli. Obrigado por tudo, irmãos. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma alegria poder estar aqui hoje compartilhando com vocês a ceia do Senhor, que possamos sempre recordar a vida de Cristo, o amor que Ele derramou na cruz por nós, a redenção dos nossos pecados, e que seja sempre nossa maior alegria e nosso prazer fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar a ceia com vocês. Gostaria de compartilhar Filipenses 2, do 5 até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. É incrível, irmãos, essa escritura, ela fala sobre que Jesus ele veio ser servo, né? Servir a todos nós, toda a humanidade. E que nós possamos ser servos, irmãos, em qualquer circunstância, a todos os momentos de nossas vidas, a todos os dias, onde estivermos, que nós possamos ser servos, né? E estar sempre com nossos olhos fitos no céu, onde está a nossa salvação, onde está Cristo. Amém? Gostaria de compartilhar também com vocês Lucas 22, que fala sobre o pão e o vinho. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse... Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por o pão que representa o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Que Ele se deu por todos nós, Pai, para que nós possamos hoje ter uma vida com Ele. Agradecemos ao Senhor no nome dele, de Jesus. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo sangue de Cristo na cruz. Ele derramou seu próprio sangue, o sangue precioso, para poder nos lavar de todos os nossos pecados. Sim, E para poder confirmar, Pai, cada um de nós, Pai, no céu, Pai. Que nossos nomes está escrito no livro da vida. Que possamos, Pai, sempre pensar nisso, sempre meditar e pensar olhando para Cristo. Tudo que Ele fez, todo o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. É em nome dele que agradecemos e oramos. Amém. Amém. Obrigado. Toda honra e toda glória seja sempre para Jesus Cristo e que nos vejamos em breve.